bastante. E uma delas foi meu pai, com quem eu conversava muito a respeito disso. E eu estudei bastante reunião mediúnica lá atrás. Eu sou de uma família onde a gente tinha muita exposição a trabalhos mediúnicos de forma geral. Então, trabalhos de efeitos físicos, trabalhos mediúnicos, psicografia, trabalhos de desobsessão, desde criança a gente aprendeu a acostumar, foi muito ao Uberaba, assisti coisas bastante interessantes, e por conta disso, eu me estimulei a meio que estudar um pouco esse troço. E quando você começa a estudar um pouco, você começa a escutar coisas do tipo, não pode isso, não pode aquilo. É assim, o que não falta é não pode. É uma lista enorme de não podes. E a minha primeira impressão foi, nossa, aqui tem que ser uma reunião germânica, né? Nós temos que ser absolutamente impecáveis do ponto de vista de executar os não podes. Queria dizer para vocês que acho que o meu primeiro aprendizado mais severo na tarefa de cuidar de reunião mediúnica foi que isso é bobagem, que a gente tem que ter uma habilidade grande para acomodar as diferenças, sem perder a disciplina. Acho que essa primeira, para mim, lição importante a respeito de reunião mediúnica. Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode descontrair, a gente pode tratar um outro com carinho, a gente pode ter conversas leves na reunião mediúnica, sem perder a disciplina, sem perder o cuidado com a disciplina. A reunião mediúnica é muito séria, ela mexe com um monte de coisas que a gente não entende e não vê. E, muitas vezes, qualquer que seja a reunião mediúnica, ela acaba atraindo e atendendo um número enorme de espíritos que estão ligados ali diretamente àquilo que está sendo feito ou, por consequência, acabam recebendo benefícios ou consequências daquilo que está sendo feito. Quando a gente não trata com seriedade a coisa da reunião mediúnica, a gente está desrespeitando esse povo todo. Então, tem um equilíbrio, como em tudo na vida a gente vai aprendendo, né, entre você levar a sério sem tornar inviável a reunião. Tornando a reunião uma coisa boa, uma coisa agradável, uma coisa que as pessoas gostem de estar e participar. Porque isso facilita muito a execução do trabalho dos médiuns, dos orientadores, das pessoas que cuidam do ambiente. De forma geral, e, em especial, daquilo que a gente chama de harmonia do ambiente. Tem nada mais importante na reunião mediúnica do que a harmonia. Então, eu queria começar falando um pouquinho de tipos de reunião mediúnica, né? Nós temos alguns tipos de reunião mediúnica, eu não pretendo ser exaustivo aqui, mas nós vamos focar, obviamente, no 1 e no 2 aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Bacana, beleza. Sim, conseguimos sim. Perfeito. Então, focar muito mais na reunião de desenvolvimento, na reunião de desobsessão, que são as reuniões onde a gente tem um pouco mais de prática. Mas reunião mediúnica é, na prática, qualquer reunião onde você tenha alguma organização e algum efeito mediúnico, seja ele de mensagens em geral, como você tinha lá em Uberaba, as mensagens, né, o que a gente chama de recados do além, mensagens de ensinamento, né? Também, como você tem em vários lugares, aquelas mensagenzinhas que a gente recebe de psicografia, ou às vezes ditadas por psicofonia, todas essas mensagens em reuniões em geral. As reuniões, nós temos hoje no Instituto um trabalho dedicado à pintura mediúnica, que existem alguns trabalhos dedicados à poesia, e são trabalhos que têm todos eles um cunho terapêutico, no fundo, né? As pessoas a quem são dedicados esses trabalhos trazem alguma necessidade que é suprida por aquilo. E as reuniões de efeitos físicos, né? Curas, materializações, movimentação de peças e outras ordens de efeitos físicos. Qualquer dessas reuniões são reuniões mediúnicas e, a princípio, precisam dos mesmos cuidados básicos. Claro que cada uma tem a sua dinâmica. E uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo da vida é que não tem duas reuniões absolutamente iguais. A reunião tem que ser a cara daquele que assumiu a responsabilidade de cuidar daquele grupo, que provavelmente é o dirigente ou o grupo de pessoas que assumiu a responsabilidade de cuidar daquele grupo. Porque cada um tem
uma versão de como é que torna as pessoas mais tranquilas. Algumas pessoas são um pouco mais rígidas, algumas são um pouco mais frágeis, algumas pessoas são mais inseguras. Então, tem variedades muitas dentro dos princípios de disciplina e respeito, seriedade. Tá? Que nós podemos falar de fundamentos de reunião mediúnica? Né? Reunião mediúnica não pode ficar sem liderança clara. A gente acabou de falar, inclusive, que você pode ter algumas pessoas que assumiram responsabilidade, mas no trato da reunião mediúnica, na execução, tem que ter uma pessoa que seja responsável. Tem uma coisa que a gente chama de duplo comando. Duplo comando não funciona em reunião mediúnica. É melhor ter uma pessoa e a outra se afastar. Tem que ter uma pessoa, porque os espíritos interessados em desarranjar a estrutura da reunião mediúnica, muitas vezes se aproveitam dessa história do duplo comando. Então é importante você ter uma pessoa responsável. Essa pessoa responsável tem que ter características aí, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas é importante que tenha uma liderança clara. As pessoas saibam quem é que está ali responsável pela condução da parte de execução do trabalho mediúnico propriamente dito. Uma outra coisa que é importante ter é disciplina de organização. O que é disciplina de organização? Quando se estabelece um formato para reunião, a não ser que ao longo do tempo isso acontece, você vai descobrindo que tem um formato melhor, que isso aqui pode ser flexibilizado, mas existente um formato, é importante que se siga aquele formato. E se siga com um horário para começar, se siga com uma disciplina para as pessoas estarem ali disponíveis. Então, eu vou dar um exemplo aqui que a gente tem no Instituto, que nossa reunião ela tem uma parte de leitura antes e depois ela tem a parte prática. E a gente está acostumado, aí nos últimos anos, temos lido livros relacionados à mediunidade e, muito especificamente, temos lido livros da Dona Ivone, que a gente gosta bastante. Nesse caso, estamos lendo agora Memórias de Suicídio. Então, o que a gente faz? Cada um tem o seu livro, cada um lê um pedaço do livro, para todos estarem engajados ali. E a gente tem também, no começo da reunião, a nossa colega, a Maria Inês, ela faz um recap do que foi lido na última reunião. A gente tem um passo a passo um pouco, que é uma disciplina de horário, de conduta, de coisas que a gente costuma fazer, que a gente procura respeitar, sem impor limites não razoáveis, mas procurando respeitar uma estrutura que já foi desenvolvida por muito tempo. Preparação dos médiums, né? O médium é o canal. Quando o canal está entupido, não passa o que tem que passar. Então, como é que ele pode estar entupido? Ele pode estar entupido de várias formas. Pode estar entupido porque houve um abuso do físico, quer dizer, eu abusei, eu saí, eu bebi, eu fiz coisas que não devia, e isto, sem nenhum outro preconceito, nenhum outro julgamento, prejudica a sua integridade física. Isso não é bom, não facilita a tua habilidade de trabalhar, mas principalmente no que diz respeito à integridade moral e de ambientação do médium, né? Onde é que ele esteve, como é que ele se guardou, se ele tem uma rotina de orações, como é que é o dia dele antes da reunião mediúnica. É importante dizer que não é incomum, no dia da reunião mediúnica, quando nós estamos falando de reuniões de desobsessão e de desenvolvimento também, os médiuns terem dias muito difíceis. Não é incomum, é bem comum. O médium relata que chega lá, nossa, hoje o dia foi impossível, eu estava irritadíssimo, senti presença, nossa, quase não vi. Quase não vi é assim, eu acho que em 70% das reuniões a gente escuta alguém falar, quase não vi. Eu não estava achando que dava para vir. E aí, o que a gente tem que fazer como médium, né, na minha opinião? A gente tem que sempre preservar aquilo que são as bases fundamentais de equilíbrio, leitura e oração. A gente vai ficar nervoso? Claro, nós somos seres humanos e somos bem pouco desenvolvidos como espíritos. A gente vai ficar nervoso, vai passar dias difíceis, isso é normal. Mas diz aí a lenda para mim, quanto mais difícil o dia, mais proveitoso será o trabalho.
Então, o esforço de ir ao trabalho nos dias mais difíceis é normalmente bastante recompensado do ponto de vista do médium. O médium, ele não tem o benefício de ligar ou desligar a mediunidade. Ele é médium. Na verdade, tem uma forma de expressar a mediunidade que eu gosto muito. Todos nós somos médiums. Alguns de forma ostensiva e outros não. A mediunidade é um estado de suspensão de um véu que nos divide do mundo espiritual. A mediunidade suspende esse véu. Então, a forma com que a gente lida com isso, nos nossos cuidados, é muito importante. Para que, quando suba o véu, a gente tenha condição de enxergar o que está atrás do véu, e para que a gente interfira pouco do ponto de vista de dinâmica na transmissão do conteúdo que está ali vindo por trás do véu. Tá? Preparação do médium é importante, mas ela é muito essencialmente um cuidado com o seu equilíbrio espiritual, com o não entrar em desequilíbrio, entrando em discussões desnecessárias, reconhecendo que é natural que a gente tenha provocações, que é natural que a gente tenha dias difíceis, e que, muito provavelmente, isso é um significado de que existem muitas coisas para acontecer na reunião que a gente deveria privilegiar e não deixar de ir na reunião. Eu fui fumante por uns anos na minha vida, e eu fiz uma coisa em Uberaba uma vez que foi interessante. Acho que eu nunca contei essa história, nem para Estelita, acho que eu nunca contei essa história, é uma daquelas engraçadas. Mas eu fui para Uberaba e eu tinha fumado, e não devia ter fumado, não era bom ter fumado, era uma coisa ruim ter fumado. Eu falei, não vou no centro, que eu fumei. Aí eu levei uma bronca do cara que cuidava lá do centro, que era uma pessoa, depois eu conto dele para vocês, seu Joaquim Mamão, que era era um médium muito, muito querido, um médium de efeitos físicos, de curas excepcional de Uberaba. Eu falei assim, escuta, mas é exatamente você que precisa ir ao centro. Você que fumou. Então, se você não vai ao centro para doar, não deixe de ir ao centro para receber. Agora, lembre-se que como médium você tem responsabilidade. E na responsabilidade você tem que pensar se aquilo que você está fazendo vai te permitir trabalhar dentro das suas capacidades, atendendo àquela missão que foi a missão que você aceitou ao ser médium. Preparação do ambiente. Todo ambiente de trabalho mediúnico tem uma preparação intensa por conta dos mentores. Os mentores estão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. E durante a reunião, não é incomum a gente escutar as histórias das pessoas falando, dos espíritos falando, né, que existem guardas na porta, que existe uma proteção, inclusive, mais ostensiva. Então, o ambiente ele é protegido, mas a gente que é de dentro da casa tem a capacidade, se quiser, de desestabilizar este ambiente. Então, cuidar deste ambiente, para lá daquilo que os mentores já fazem, é muito importante. Então, a gente pode ter conversas leves? Pode. A gente pode ter contato social? Pode. A gente tem que cuidar para não ter futilidades, para não ter fofoca, para não cair em tentação de entrar em discussão, entrar em polêmicas. Estas coisas afetam profundamente o ambiente, para não dizer o quanto afetam o próprio médium. Tá? A gente precisa sempre, isso é para a vida inteira, e é no espiritismo em geral, estudar. Estudar é importante. Tem muita literatura rica, começando pelo livro dos médiuns, mas tem muita coisa além disso. A Teresia de Oliveira tem livros muito bons sobre reunião mediúnica, sobre trabalhando na mediunidade. A dona Ivone tem muita coisa, tem muita coisa muito rica que nos traz a vivência prática de pessoas que estiveram em contato com a mediunidade. Então, o estudo é muito importante. O estudo vai construindo dentro da gente uma resiliência para as dificuldades que a gente encontra no trato com a coisa mediúnica. E não existe nenhum presente maior que Deus tenha nos dado do que a capacidade de orar. Né? A capacidade de orar, de uma certa forma,
ela é um paralelo à mediunidade. A mediunidade é aquele véu, né, que quando você entra em estado mediúnico, em transmediúnico, o véu sobe. A oração tem uma cortininha lá que você faz assim, ó. Agora eu vou orar. E você faz assim, e do outro lado tem coisas boas. Então, eu não sei se as pessoas, de forma geral, se apercebem disso, mas a hora boa de orar é quando está tudo difícil. Está muito difícil. Aliás, a hora boa de orar é qualquer hora, né? Não tem hora boa específica para orar. Mas quando está muito difícil, eu também costumo dizer isso, quando eu era mais novo, eu não era muito de orar. Eu orava sempre que ia ao centro, eu orava no Evangelho no lar, mas eu mesmo, como esforço individual, nunca fui muito de orar. Nos últimos anos, virei um cara de orar. Eu vou ter um dia difícil para Chu, acorda. Olha, eu não sei o que vai ser desse dia, mas espera aqui, vem cá, vamos lá, fazer a nossa oração, entrar em contato com os mentores. A oração, ela faz coisas inacreditáveis, não necessariamente para o mundo, mas para a forma como a gente sente as coisas do mundo. E como médium, é fundamental você estar em condições de sentir de forma adequada as coisas do mundo. Tá? Aí nós passamos para a parte prática. Depois de toda a preparação dos médiuns, que é importante, a preparação do ambiente, a leitura que a gente faz, esse estudo, né? A oração que a gente faz muitas vezes essa oração é uma oração onde a gente procura relaxar os médiuns para que eles sintam o ambiente. Eu gosto de uma expressão, que é uma expressão que funciona muito bem em desenvolvimento mediúnico, que é pedir para o médium escutar o silêncio. Faz um esforço aí para escutar o silêncio. E eles acham engraçado no começo, assim, escutar o silêncio, mas aí na prática o que você está tentando é descobrir o que tem ali que não é ruído. O que tem ali de verdade, o que está pegando. Então, quando você começa a escutar o silêncio, você entra nesse estado. A parte de preparação do ambiente, com leitura e com a oração, meio que deixa os médiums e os orientadores e as pessoas preparadas ali para sustentação em condições de escutar o silêncio, de perceber o ambiente, de se conectar com os mentores, tá? Bom, na reunião mediúnica você tem 3 papéis fundamentais, que são os médiuns, propriamente dito, os médiuns de toda sorte. Então, nós temos médiuns psicógrafos, e aí eu vou falar um pouco da nossa reunião, da nossa experiência pessoal. Temos médiuns psicógrafos, nós temos médiuns psicofônicos, nós temos médiuns de evidência, nós temos médiuns conscientes e inconscientes, né? E a gente precisa, então, reconhecer os diferentes tipos de médiuns. Médiuns que, às vezes, têm uma capacidade de lidar com espíritos em maior sofrimento ou de maior agressividade. E eu, quando era pequeno, estava muito acostumado a ver médiuns barulhentos, médiuns que se colocavam muito. Hoje em dia é muito raro você ver isso, mas é importante reconhecer que existem esses médiuns e que nem tudo o que acontece nessa seara é ruim. Às vezes aquele médium é um médium que tem uma qualidade diferente. Importante a gente reconhecer isso e trabalhar com o médium na educação dele para que ele possa se controlar. Temos os sustentadores, né? As pessoas que estão ali, que nem sempre estão ativamente participando da orientação ou do trabalho mediúnico, como se deixando incorporar, mas que estão preparando o ambiente, que estão doando suas energias para a sustentação do ambiente. Eles são fundamentais. Tá? E você tem o orientador. O orientador, que já foi chamado de doutrinador ou de evangelizador, e eu não gosto nem de doutrinador nem de evangelizador, porque a minha leitura disso é que dá a sensação de que eu sou melhor do que o espírito com quem eu estou conversando, e eu não sou. Eu sou um orientador. O que é orientador? Orientador, você vai lá num show, vai lá no Rock in Rio, chega lá, tem um cara com uma camiseta. Posso te ajudar? É isso. Ele sabe coisas ali do lugar que talvez você não saiba. Não quer dizer que ele é melhor, quer dizer que ele está numa condição ali de poder te dar informações que são ricas. Esse é o orientador. O orientador, ele precisa ter algumas características, alguns cuidados. O orientador precisa ser o pináculo do equilíbrio da reunião. Ele é um que tem o potencial de desequilibrado
pôr a perder o ambiente e a preparação como um todo, tá? Talvez de forma mais preponderante. Por quê? Porque ele está dirigindo a reunião. Então, ele pode dar dinâmicas que são dinâmicas prejudiciais se ele não estiver bem equilibrado. Então, vamos lá, falar de algumas coisas aqui que eu acho que é importantes. Primeiro, equilíbrio, né? De não ter reações intempestivas, não ter agressões, ter equilíbrio nas emoções, mesmo nas boas. Todo mundo começa jovem a fazer as coisas, eu comecei como orientador também relativamente jovem. E eu era arrogante. Quando pegava um espírito que era um espírito que estava agressivo, eu era agressivo com ele também. Era duro, eu falava firme com o espírito. Falar firme, em princípio, não tem nada de errado, mas você não pode entrar na mesma vibração que o espírito. A ideia toda é exatamente o contrário. É você estar numa situação em que você acalme ele, que você transmita para ele uma sensação de que, peraí, eu tô desequilibrado, deixa eu conversar diferente com esse cara, porque ele está falando comigo de uma forma diferente. Então, equilíbrio é fundamental. E mesmo nas emoções boas. Por quê? Não é incomum você ficar emocionado com alguém se comunicando. Não é incomum você perceber, acho que na última reunião, inclusive, que nós tivemos, a primeira presencial depois de muito tempo, teve uma comunicação na qual eu me emocionei muito, porque era muito bonita, uma história muito bonita. Acho que todos os que estávamos na sala nos emocionamos. Mas é importante você tomar cuidado para não deixar essa emoção tomar conta de você. Ela está lá, você reconhece, é uma emoção bonita, ela é uma emoção que sublima, mas ela não pode te tirar do seu equilíbrio. Você está em trabalho e você tem uma responsabilidade com a condução dos trabalhos, tá? Não cair em provocações e não se deixar levar por ameaças. Coisa mais comum do mundo é o espírito dizer assim, eu vou te pegar, hein? Eu vou te pegar. Você vai ver. Eu sei das suas fraquezas, e fazer ameaças e dizer coisas. Ou ele mexer com, por que você é fraco assim? Ou dizer coisas para você que, em uma situação normal de vida, muito provavelmente mexeriam com você. Ali é importante assumir um papel que é um papel destacado, inclusive, da sua posição normal de vida, que é eu aqui tenho uma responsabilidade adicional. Então, ter presente de que estas provocações são provocações que ficam na conta do espírito, não podem ficar na sua. A sua é a responsabilidade com a condução do trabalho. A gente não pode pré-julgar aquilo que se ouve, né? Também erros cometidos ao longo da carreira, né? O espírito começa a falar, você fala, já entendi tudo. E aí você vai e desembesta numa direção que é, às vezes, vergonhosamente diferente da realidade. Arrogância, pura arrogância. Então, uma das coisas que a gente aprende, e se Deus permitir, aprende com rapidez, é que, às vezes, aquilo que o espírito está falando nem sempre vai ficar claro para você o que é. Isso acontece. Ele está expressando uma situação que, às vezes, por mediunidade, por sensação, por ligação, por intuição, por ligação com os mentores, você consegue visualizar a coisa, entender. Às vezes, não. Às vezes, você não sabe. Então, a tua intuição de como conduzir é muito mais genérica, do tipo, eu preciso acalmar este espírito, eu preciso trazer ele para uma visão diferente, mas sem ter a pretensão de saber exatamente do que ele está falando. A gente não pode prejulgar nunca. Porque às vezes a gente faz isso, comete injustiças, e pior do que isso, às vezes a gente cai em armadilhas, tá? Tomar cuidado com simulação, né? Simulação não é incomum, a tentativa de simulação. E a gente aí tem que fazer algumas perguntas como orientador, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente usa como regra é, no trabalho de desobsessão, espíritos mentores se comunicarem são grandíssimas exceções. Aquele não é um trabalho para o espírito mentor se comunicar. Ele pode até se comunicar, mas aquele é um trabalho para atender espíritos em sofrimento. Ponto. Se ele se comunicou, ótimo. Mas por que ele se comunicou? Qual é a mensagem que ele está trazendo? Será que ele está trazendo alguma mensagem clara de benefício para o trabalho, de equilíbrio? Se for uma mensagem vazia, não é típico de espírito mentor se comunicar para dar mensagens vazias. Então, há de se questionar o sentido daquelas mensagens. E aí, o equilíbrio do orientador é muito importante, a capacidade dele de se ligar nos mentores é importante, porque os mentores ajudam.
no entendimento do que está acontecendo. E uma coisa que a gente deve evitar fazer é confrontar o espírito simulador. Você deixa ele falar, você interrompe a uma certa altura do campeonato, diz assim, olha, eu te agradeço, mas acho que essa comunicação não é uma comunicação apropriada para esse trabalho. Posso estar enganado, mas aqui estou usando da minha responsabilidade para conseguir evitar uma coisa que eu acho que é ruim. E aí, gente, tem outra coisa. Se o espírito for um espírito mentor mesmo, ele não se importa com isso, não. Ele acha bom que você tenha tomado aquela história de você renegar um monte de verdades para não aceitar uma mentira. É verdade para isso aqui também, tá? Respeito. Estou aqui no item número 5 do orientador. Eu estou falando muito. Eu vou ver se eu acelero aqui para a gente poder ter um debate. A gente não tem condição de julgar a dor de ninguém. A dor do outro, para nós, às vezes, parece banal, parece pequena, parece, pô, que bobagem, esse espírito está sofrendo por causa disso. Ele ainda está sofrendo, isso aí já tem 300 anos e ele ainda está nessa situação. É impossível para a gente imaginar o que o outro está vivendo. Só ele sabe e é assim que a gente tem que tratar, com absoluto respeito, qualquer que seja a natureza da dor. Precisamos dar atenção ao espírito. Né? O espírito está falando, ele está falando para você. Você tem que ouvir e prestar atenção no que ele está falando. E ele sente que você está dando atenção para ele. Isso muda muito a dinâmica. Porque muitas vezes esses espíritos sofredores, eles estão sem ser ouvidos há muito tempo. Ninguém para escutar o que aconteceu com ele, qual é a história dele. Então isso toca o espírito, quando você dá atenção para ele. Dá atenção ao ambiente, aos mentores. Né? Você perceber o seu derredor aqui para você ir vendo como os mentores vão te ajudando a entender as coisas que estão acontecendo. Precisa ter uma posição humilde. Gente, isso aqui, se tem alguma coisa aqui importante, é ter uma posição humilde frente aos espíritos comunicantes. Eles não são diferentes da gente. Eles estão num momento diferente da gente. E nós não temos nenhum privilégio. A gente tem, na verdade, ali provavelmente muitos resgates a fazer por estar numa posição de poder ajudar esses espíritos. A gente escolheu isso justamente porque tem uma carga muito grande de coisa para tirar da frente. Então não vamos se julgar de forma alguma, em momento algum, numa posição diferente ou superior daquele espírito. E vamos pedir desculpa às vezes quando for mal interpretado, vamos conversar com amor com aquele espírito. Tá? A gente não é dono de verdade nenhuma. Nós somos canal da mesma forma que o médium, canal daquilo que o Cristo nos trouxe. O que a gente está fazendo ali é tentar mostrar para estes espíritos coisas melhores, caminhos melhores, que possam trazer mais felicidade e mais paz. Mas não fomos nós que inventamos isso, nós não somos dono disso. A gente está ali trabalhando para o Cristo. Ponto. Somos trabalhadores do Cristo. A gente tem que manter uma firmeza carinhosa. Firmeza carinhosa é você falar a verdade de uma forma firme, mas sem desrespeitar. E às vezes a gente tem que dizer para o espírito, existem momentos em comunicações que são momentos muito difíceis. Você tem que dizer para ele que ele está errado. Você tem que dizer para ele, ou tem que ajudar ele a entender que ele está errado. Você precisa às vezes dizer para ele que ele faleceu. Às vezes o espírito não sabe que ele faleceu. Dependendo do tipo de natureza de morte, ele está ali achando que é muito estranho o que está acontecendo, mas ele está vendo as pessoas ainda, ele está... E essas notícias são difíceis de dar. Então, esse julgamento de como dar as coisas é muito importante, mas é importante a gente manter uma firmeza. A firmeza é falar a verdade com respeito e autoridade carinhosa, sem deixar, sem fazer aquelas coisas de vez em quando a gente encontra um inimigo do colégio, sabe? Que você encontra depois de muitos anos, aí ele está precisando de ajuda, você vai lá e dá uma cotoveladinha nele só porque ele foi seu inimigo no colégio. Sem isso, a gente não pode deixar isso. Não podemos esquecer que os espíritos e o ambiente sentem aquilo que nós estamos sentindo. Não é só o que você fala. Isso é transparente para todos e muda a equação, tá? Cuidar para não engessar o trabalho com muitas regras e acolher. Trabalho de desobsessão, trabalho de desenvolvimento, no que diz respeito ao orientador e o espírito, a relação deles é de acolhimento. Você tem que acolher o espírito. Ele vem, xinga, diz, vai, ameaça, se acolhe. Aí ele ameaça você, se acolhe. Aí você... É incrível o poder que isto tem
o espírito ele vai de duas uma, né? Alguns espíritos são muito duros, eles não cedem ali e vão embora. Mas toca. Inevitavelmente toca o espírito. Ele fica incomodado com aquele acolhimento, com aquele carinho que ninguém nunca demonstrou para ele. Esse cara que eu nem conhecia, cheguei lá, fui conversar com ele, pô, eu fiz tanta bobagem, ele não me criticou, ele não me acusou, ele me escutou. Isso faz uma diferença enorme. Vamos lá. Médium. Bom, já falamos e repetiremos. Oração para o médium antes e durante, na preparação para o trabalho mediúnico. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer é, quando a gente faz a nossa preparação do ambiente para a parte prática, a gente faz uma oração, e cada médium, antes de trabalhar, dando passividade, procura fazer uma mentalização e uma oração. Isso é fundamental, porque isso limpa, né, o encanamento, e isso estabelece sua ligação com o plano espiritual superior, deixando você protegido para eventualidades e dificuldades durante o trabalho mediúnico. Estudo, repetimos, é sempre bom, né? Livro dos Médiuns, obras da Ivone, Leon Denis, tem muita coisa boa, tem muita literatura rica e tem coisa gostosa de ler. E eu não coloquei a Terezinha, mas a Terezinha Oliveira é muito bom de ler a Terezinha Oliveira. Ela escreve com amor e você vê nas palavras dela a experiência vivida, né? Vocês conhecem a Terezinha, né? Eu imagino. Terezinha, Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Ela faleceu, eu não lembro quando foi, Estelita, mas tem um par de anos, né? Sim, acho que deve ter mais de 5 anos. É que a gente perde a conta, ainda mais com a pandemia, mas uma pessoa muito presente, que até o final foi muito presente, fazia muitos seminários, uma pessoa muito lúcida, e é muito gostoso de ler o que ela escreveu. Então, tem vários livros dela falando de mediunidade, reunião mediúnica, tratamento do espírito na reunião mediúnica, prática constante. Mediunidade não é um negócio que, como a gente disse, dá para você desligar e jogar fora. Quem tem mediunidade ostensiva, a mediunidade está presente. E se você não pratica, você deixa de se beneficiar com tudo aquilo que a mediunidade pode dar, que é principalmente o equilíbrio e a conexão com o plano espiritual superior, mas aqui tem consequências para você. É muito fácil você entrar em desequilíbrio com uma mediunidade sem preparação ou sem utilização. Mediunidade encostada debaixo do tapete, ela apodrece, ela faz mal para a gente, inclusive fisicamente, dependendo da natureza da mediunidade. Tá? Então, é importante a prática constante, a disciplina, a frequência no trabalho, a frequência no centro, a frequência na leitura, a frequência nas orações. Para o médium, mais do que para o espírita de forma geral, é fundamental o autoconhecimento. Saber aquilo que é meu e o que é do outro. Todo mundo... Eu queria fazer uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo aqui como galeria, que eu queria ver todo mundo. Espera só um instantinho. Eu queria saber quem aqui é médium, trabalha mediunicamente. Eu sou. Eu sei que a Vilma sei que a Esther a Mirella Não, tá, a Wagner não. Mas eu vou imaginar que uma das coisas interessantes a respeito do começo da mediunidade todo mundo fala isso, né? Mas eu não sei se é meu isso. Eu estou sentindo uma coisa aqui, mas eu estou achando que é minha. Como é que a gente distingue? Esse é o primeiro exercício fundamental. É autoconhecimento. É você começar a escutar o silêncio para identificar o que tem de ruído e você, no autoconhecimento, identificar, não, mas isso aqui é meu. Isso aqui claramente não é meu. E aí você faz o que a gente diz assim, você pega o fio da meada, né? Peraí, deixa eu perseguir essa ideia. Quando você persegue essa ideia, o campo mediúnico, o campo perispiritual do espírito e do médium entram em contato. E aí você tem a passividade. Então, essa conexão é com prática, com autoconhecimento e com o estímulo do médium quando ele percebe. Mas aí vem da segurança. Segurança é prática. Não tem jeito. Tá? As pessoas no começo têm essa dúvida mesmo e elas superam essa dúvida exercitando. Então, é importante aprender a ouvir o que se sente. Né? A gente, durante o dia, isso aí vale
não só necessariamente para o trabalho mediúnico em si, mas durante o dia, quando as coisas estão acontecendo, a nossa tendência é, nós estamos sempre mergulhados em um mundo de sentimentos. A gente é reativo, ou eu estou bravo, ou eu estou preocupado, ou eu estou trabalhando, estou muito focado, mas raramente a gente para, dá um passo para trás e fala assim, peraí, deixa eu olhar, o que eu estou sentindo aqui? Eu estou com raiva? Eu estou preocupado? Eu estou com medo? Esse é um exercício importante para a gente começar a medir quais são os nossos sentimentos, porque eles são um grande guia de aprendizado para o trabalho mediúnico. A gente reconhece, a gente cria um índice dos nossos sentimentos e vai identificando esses sentimentos na nossa vida e usa isso no trabalho mediúnico. A gente precisa tomar muito cuidado com a arrogância, porque o médium, às vezes, ele tem uma capacitação muito boa e ele trabalha com fluência, e às vezes ele trabalha com fluência desde cedo. Isso não é mérito, hein? Não é mérito. Médium bom normalmente é mais necessitado. Médium bom tem mais coisa para resgatar. Então, também não quer dizer que ele é pior, ele só tem uma missão que é uma missão específica ali. Não é para a gente confundir isso com qualidade. Não é. Qualidade mediúnica não é qualidade pessoal. Não é e nunca foi. Nunca vai ser. Temos que fazer o que a gente chama aqui de terapeutização do médium, né? A gente tinha um caso de uma médium que não conseguia, ela era médium, ela sentia a presença dos espíritos, ela até deu passividade algumas vezes, mas ela tinha uma dificuldade muito grande, ela era muito dura. E a gente conversando descobriu que a verdade, a dificuldade dela era entrar em contato com seus próprios sentimentos. E, gente, quem não consegue entrar em contato com seus próprios sentimentos, não consegue entrar em contato com os sentimentos do espírito. E a gente não consegue trabalhar mediunicamente sem isso. Então, a terapeutização do médium, aliás, de todo mundo, é fundamental para a gente poder entender e aprender a entrar em contato com os nossos próprios sentimentos, para reconhecê-los, criando o nosso índice, para se conhecer e saber o que é nosso, o que não é nosso. Que não é possível a gente dar o que a gente não tem. Não é possível a gente dar o que a gente não tem. Trabalho mediúnico, a gente só dá como médium aquilo que a gente tem dentro da gente. Por isso que quando a gente sublima o que a gente está sentindo, a gente trabalha melhor como médium. Tá? Trabalha melhor como médium. A gente cumpre uma nossa função com mais eficiência. E aqui, isso aqui eu roubei da Terezinha, de um dos livros da Terezinha, né? Quando aparece lá espíritos maus, espíritos difíceis, agressivos, o que ela reconhece, o que ela recomenda? Aqui é uma pequena frase só para jogar finalmente. Para desfazer a situação constrangedora que exercem, não basta querer expulsar, afastar o espírito perturbado ou perturbador. É preciso procurar esclarecê-lo e encaminhá-lo para o bem. Esclarecer não é doutrinar. Esclarecer não é evangelizar, porque nós não somos autoridade, nós somos trabalhadores. Esclarecer é dizer para ele qual é o mapa no qual a gente acha que ele está localizado, como é que ele se direciona dali para caminhos melhores. Isso aí me perdoem aqueles que não gostem da ideia, significa que nós mesmos temos que fazer esse trabalho com a gente. Então, a gente não consegue fazer isso com o espírito. Tá? Também é necessário agir sobre o encarnado afligido, explicando-lhe o porquê daquela influência e orientando como se libertar, vigiando, orando e se empenhando na prática do bem. É o que fazemos os espíritas nas chamadas reuniões de desobsessão. Não existe trabalho mediúnico sem acompanhamento físico. O cara está obsedado. Manda lá para o trabalho mediúnico. Você vai lá, conversa com o espírito. O sujeito continua fazendo as besteiras que faz, continua desequilibrado. Vai vir outro. Ou mesmo. Não tem segredo. Então, assim, não existe solução única e milagre panaceia. Existe um tratamento que, de novo, não é focado, e aqui, isso é importante, tá? Porque isso é um princípio meu. Quando a gente recebe, a Estelita, a gente trabalha junto, ela sabe bem isso. Quando a gente recebe um pedido de vibração lá, eu leio, procuro me ligar com os mentores para ver se existe alguma orientação, mas a partir daquele momento eu descarto e eu vou lidar
como prioridade com o espírito que vai se comunicar. Eu não sou advogado de defesa da pessoa que está na ficha. Eu sou um trabalhador do Cristo, procurando fazer um espírito que está em sofrimento e sofrimentos. Então, ele vem, porque, como uma das coisas que o Espírito faz, ele chega e fala assim, você está aqui porque você está defendendo ela. Eu não estou defendendo ninguém. Ela deve ter feito todas as besteiras dela. Eu estou aqui para te ajudar. E se você não fala isso do coração, gente, o Espírito sente. Tá? Então, é importante a gente, primeiro, focar naquilo que é importante no trabalho mediúnico, que é o Espírito que veio se comunicar. E não desatender das outras necessidades físicas e espirituais daquele que está obsidiado. Então, atendimento fraterno, passe, leitura, oração, estudo, tudo isso é terapia para este aqui. Que sem essa terapia e sem esforço próprio, reforma íntima, nada se resolve. Ele vai continuar um ímã de problemas porque os espíritos vão continuar se atraindo a eles. E tem uma última coisa. A gente não é incomum as pessoas tratarem problemas físicos como problemas espirituais. Claro que a origem do problema físico é um problema espiritual, porque o molde do nosso corpo é o perispírito. E é de lá que vem tudo. Mas não adianta eu tratar do problema espiritual se ele não for no médico. Porque tem um problema físico instalado que precisa de atenção. Isto vale para o médico cardiologista, vale para o médico de todas as especialidades e vale para o psiquiatra também. O tratamento psiquiátrico não como necessariamente coadjuvante, mas em paralelo ao tratamento de desobsessão, é fundamental. Não existe uma panaceia que você vai fazer vai dar tudo certo, o outro. A receita é o composto, que nós somos complexos e temos várias frentes. Então, eu falei muito, queria pedir desculpa por ter falado tanto para vocês, mas queria ver se vocês têm alguma coisa que vocês querem discutir, se vocês querem tocar em algum ponto que eu falei com mais detalhe. Legal. Ô, Guilherme, se você puder tirar a apresentação agora, só para a gente se ver aí, que a gente está vendo a sua apresentação, né? Só para começar, Guilherme, eu queria te perguntar o seguinte, né? Esses 2 centros que a gente atende são centros menores, né? E que estão retomando os trabalhos agora, né? Então, passando a pandemia, né? Como que a gente faz para retomar esses trabalhos, principalmente o Cefa, que ainda não voltou presencialmente, né? Como que foi esse retorno no IEE? Como que foi conduzido? Tem alguma coisa especial, diferente, que vocês estão fazendo de antes? É um retorno orgânico, tá? Não tem uma regra estabelecida, mas existe sim. As pessoas elas se acomodam fora do centro, como se acomodam no home office. Então, se a liderança da casa não der um estímulo, gente, vamos voltar, é importante. As pessoas, eu acho que muito provavelmente vão ficando naquele esforço de tá bom aqui, a gente é gostoso, a gente faz uma reuniãozinha, faz uma leitura. Importante voltar, porque o trabalho mediúnico em especial é muito importante de você ter a parte presencial, já que essas comunicações são parte essencial do trabalho. Mas não tem, eu acho que não tem a gente tem que fazer com respeito de novo. Então, como é que eu posso falar do nosso grupo, né? Nosso grupo tem algumas pessoas mais velhas que tinham muito medo e a gente demorou até agora há pouco para conseguir voltar. Mas eu fui provocando. E a diretoria do centro, quer dizer, o grupo que está liderando o centro, também mandava mensagem: pô, gente, vamos tentar voltar, mesmo que seja híbrido. Porque nós, durante a pandemia, voltamos um par de vezes, né, quando tinha aquela melhora, a gente fazia híbrido. Punha lá um telefone, todo mundo entrava no Zoom, fazia a leitura, fazia uma vibração, depois desligava e fazia a parte prática. E as pessoas estão voltando. Eu não acho que seja fácil, acho que para mim não está resolvido ainda, nem do nosso grupo, porque tem algumas pessoas que ainda têm muito desconforto em voltar, mas eu acho que não tem também regra absoluta. Acho que aí você tem que ir sentindo as pessoas, o grau de conforto delas, porque também tão pouco vale, na minha visão, uma deliberação que obriga as pessoas a fazerem uma coisa nesse sentido. Acho que não é da nossa natureza de espíritas cristãos fazer isso numa situação que é uma situação que mexe com o desconforto das pessoas. Acho que é um estímulo, um convite, e talvez um convite um pouquinho mais acalorado. Né? Venham, volte, um trabalho importante de fazer aqui. E vocês estão com espaçamento maior? Estão usando máscara? Como está o procedimento? A gente usa a máscara de forma geral, mas como nós temos hoje poucas pessoas, nós temos uma sala grande, então nem todo mundo está de máscara, todo mundo já
Ali o que tem que se fazer, a recomendação da diretoria é que todo mundo tenha sido vacinado, que tenha condição de mostrar que foi vacinado, então que esteja absolutamente em dia com a sua terapêutica física. Quem tem mal-estar de qualquer natureza não vai à reunião. E o espaçamento, então, tem uma dinâmica na nossa reunião, assim, nós temos uma mesa grande, a gente faz a leitura, esta primeira parte ali na mesa, e depois nós temos mais de um orientador no nosso grupo. Quando temos, porque a gente chegou a ter, sei lá, quase 20 pessoas no meu trabalho. Hoje nós estamos com menos, estamos com 7 ou 8. Então, nós chegamos a ter 3 orientadores ativos e vários médios. E na hora do trabalho prático, a gente pede para as pessoas saírem da mesa e sentarem distante da mesa só para a gente poder circular com mais facilidade. Não tinha nenhuma outra razão. Mas eu acho que usar a máscara é sempre bom. Você tomar esse cuidado com ter certeza que as pessoas foram vacinadas, que aqui não cabe polêmica de eu acredito em vacina ou não. Aqui eu acho que é para o bem comum. Serem vacinadas é importante e as pessoas tomarem cuidado, né? Eu estou me sentindo mal, eu não vou sempre. Legal, muito bom. Pessoal, só levantar a mão e fazer a pergunta. Vai lá, Edson, você já está com o microfone aberto, pode falar. Existem várias questões, né? Porque com relação ao retorno, penso eu que, eu não sei como que eles fizeram, mas é preciso, sei lá, uma ambientação, você já começar a se encontrar sem necessariamente dar as comunicações e você tá, né, mediunizado e tudo mais. Eu penso que para o retorno, inclusive era isso que eu estava querendo propor, nós nos prepararmos com antecedência, com prece, orações, né? Porque realmente nós estamos afastados do centro já há um bom tempo, sabe? E o ambiente do centro, eu acho que até a gente já não está mais acostumado. Nós estamos isolados, né? Completamente isolado. E olha, eu estou aqui na minha casa, o outro médium está lá na casa dele e nós estamos nos encontrando, né? Via, né? De forma pela internet, né? Online, né? Então, como que a gente vai poder viver essa situação? Eu queria saber deles. Inicialmente, eles já deram comunicação, e tem outra também pergunta que eu quero fazer, também algumas outras perguntas, aí com o decorrer eu vou fazer. Mas, inicialmente, eles já tiveram comunicações, logo de início, receberam a espiritualidade, foi colocado alguma coisa, alguma situação, ou a diretoria já deliberou, não, vamos agir assim, 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 e é nesse esquema. Como é que foi essa situação? Então, tem vários. Edson, né, Edson? Obrigado pela observação, Edson. Edson, eu acho que cada caso é um caso, de novo. É difícil a gente generalizar, mas eu posso dizer o seguinte: lá no Instituto, existem alguns trabalhos que já voltaram há mais tempo, as pessoas estão mais confortáveis, já voltaram há mais tempo, os trabalhos estão demorando mais para voltar. Nosso trabalho, acho que foi um dos últimos a voltar. E como eu acho que é importante o seguinte: o que para mim caracteriza a manutenção do estado de grupo é a frequência que se reúne. Então a gente tem se reunido sempre nos horários do trabalho, toda semana, para fazer a leitura, e isso é outro ponto, né? Qual que é o fio condutor aqui para nós? É a leitura. Então a gente está sempre mantém as nossas vibrações na mesma narrativa, na mesma história, a gente se junta ali e consegue fazer isso. Eu acho que se você consegue fazer isso, o seu grupo fica razoavelmente estruturado para uma volta, sem necessariamente ter uma demora muito grande para voltar à prática mediúnica. Reconheço que deve ter gente que pensa diferente. No nosso caso, acho que a gente estava tão ligado e tão sentindo a demanda do plano espiritual que foi absolutamente natural. A gente chegou na primeira reunião, chegamos lá já na leitura, começamos a sentir as presenças, sentir já os mentores, sentir os casos de uma forma muito presente. Então, no nosso caso, nós tivemos já comunicações no mesmo formato que tínhamos quando paramos de fazer o trabalho. Não teve nenhuma descontinuidade nesse sentido. Mas aí eu acho que essa é uma conversa que o grupo deve ter. Porque eu também não vejo nenhum problema
em o grupo ser mais cuidadoso, se ele acha que tem que ser mais cuidadoso. Olha, vamos fazer isso por aproximações sucessivas, vamos voltar, vamos fazer leitura, ficar lá um pouco e tal. É que eu acho que também os médios vão sentir muito a necessidade de trabalhar quando estiverem no ambiente do centro. E desde que não haja nenhum óbice a isso, ou seja, algum desequilíbrio ou uma condição orgânica, eu acredito que é uma coisa boa. Mas vai de cada um, tá, Edson? A nossa experiência foi essa, eu acho que ela foi muito boa, nós tivemos algumas comunicações já muito ricas e muito intensas na primeira reunião, foi muito tocante, inclusive, alguns dos quadros que a gente tratou lá. E a gente tem recebido muito pedido de vibração. Então, caso ali presente para tratar, não falta. A gente tem tido, eu acho que é um reflexo da situação que nós estamos vivendo no mundo, né? Esse sofrimento todo por aí. Isso talvez tenha ajudado a gente também, porque a gente tem toda segunda-feira à noite, nós recebemos da diretoria, organizado por tipo de atendimento necessário, se é um problema psiquiátrico, se é um problema físico, a lista de vibrações. Isso a gente tem mantido ativo no nosso grupo. Tem um caderno do nosso grupo em que a gente põe lá todos os nomes e a gente faz vibrações por esses nomes. Isso talvez tenha ajudado, inclusive, para manter a dinâmica viva, tá? Guilherme, Oi. eu gostaria que você me esclarecesse. Quando você falou que suspende o véu, seria você se libertar dos seus efeitos anímicos? Você não necessariamente se libertar, mas tê-los... Mas seria o anímico. Seria o anímico. Seus conteúdos anímicos, você não deixar... Isso, mas o que é o seguinte, os conteúdos anímicos, a rigor, a gente nunca fica suspensos deles, eles estão sempre presentes. Quando levanta o véu é que você percebe a outra parte, então. E você, com prática e com conhecimento, consegue distinguir um do outro. Eu não acredito que exista uma suspensão daquilo que você tem nas suas propriedades anímicas. Acho que essas coisas elas estão sempre preservadas. O que existe é que você, como médium, com equilíbrio e disciplina, aprende a deixar isto num canto ali, numa caixinha, e a perceber a outra. E o que é o véu? O véu, assim, o plano espiritual está ao nosso redor, mas a gente não percebe porque esse véu está impedindo. Quando você levanta o véu, não é que você está anulando a parte que existe, você está percebendo a que você não estava vendo. E é nesse sentido que eu me refiro ao véu, tá? Tá bom, obrigada. Não. Alexandre, você não quer fazer sua pergunta que você pôs no chat, não? Ai, gente, eu nem vi, desculpa, hein? Que eu não vi. Não faz. Melhor fazer ao vivo. Vai lá, Lê, abre o microfone aí. Boa noite a todos aí. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Então, obrigado pela palestra aí, bastante interessante, viu, Guilherme? Bem legal. Então, eu fiz um questionamento pelo chat aí para o Edu, né? É assim, no meu caso especificamente, eu fiz um curso de médiuns de 3 anos. Foi em outra casa, foi no Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé. Então, eu fiz um curso básico, foram 3 anos, e depois, no final do curso, tinha aquela questão da psicografia, né? E o que acontece? A gente ficava numa penumbra, né? Com papel, e aí começou a vir coisa na cabeça, né? Palavras. Eu sei que eu preenchi umas 2, 3 páginas lá, mas eu tinha, naquele momento, eu tinha dúvidas se era eu mesmo, entendeu? Da minha cabeça. Se eram coisas minhas, mas as palavras brotavam na cabeça, mas eu escrevia. Mas é como se fosse eu mesmo escrevendo, né? Coisas minhas mesmo, do meu conhecimento, né? Então, tem uma coisa, Alexandre, que é a dinâmica através da qual a mensagem é transmitida. Você tem médiuns inconscientes, e tem médiuns inconscientes que basicamente viram instrumento, e eles não ainda assim, existe uma discussão de o quanto eles podem infiltrar, mas ele, de forma geral, não filtra nada. Aquilo lá vai vindo. Eu digo que tem essa discussão porque ninguém... por que o médium inconsciente não fala palavrão? Porque não é dele isso. Em hipótese alguma, mesmo quando você é médium inconsciente, você vai contra aquilo que é valor seu.
Tá? Isso é importante a gente ter. Então, a gente tem medo, enquanto médium inconsciente, de se entregar à mediunidade e fazer coisas que... Não. Preparo, ambiente, confiança, mentores, leitura, oração, contém isso. E aí você vai entregar da melhor forma possível, inconsciente. Consciente você não vai lembrar, você não vai ter necessariamente filtrado. Agora, a forma consciente é a seguinte: o espírito apresenta para você os temas, apresenta para você, às vezes, cenas. Cada um tem uma dinâmica, né? Tem a tela mental, às vezes, não é? Você tem uma evidência que não é evidência dos olhos, mas que você mentalmente vê cenas ou vê coisas. E isto fica sujeito integralmente à capacidade do médium de entender aquilo e transmitir. O que é importante isso? A gente costuma usar um exemplo que é assim: quando você coloca um óculos, e aquele óculos tem uma cor na lente, tudo que você olhar vai ter aquela cor. Quando o espírito mostra para você uma coisa, você vai olhar com o seu óculos para aquilo que ele está mostrando. Então, tem sim uma interferência importante daquilo que o médium está transmitindo, vindo o conteúdo. É raro você ter uma interferência pequena, normalmente você tem interferências maiores. Qual que é a diferença? Os médiums mais preparados e mais equilibrados não interferem no conteúdo per se, eles interferem na forma. Então, o cara te mostra uma festa, você vai descrever uma festa que você conhece, mas não deixa de ser uma festa. E o espírito da mensagem está preservado. Tá? Então, o importante, eu acho que aí, no trabalho de desenvolvimento do médium, é você prestar atenção naquilo que é a essência da mensagem que você está transmitindo. Quando você está em psicofonia, é a mesma coisa. Às vezes está em psicofonia, você está sentindo ali, o espírito está mostrando coisas para você, você vai expressar usando palavras que para você são palavras de conhecimento. É difícil você, a não ser que você seja inconsciente, de novo, ou você tem uma mediunidade que é uma mediunidade muito rara e específica, que a gente não tratou aqui. De forma geral, o que acontece é que você percebe, é que nem se viesse alguém e te contasse uma coisa, e falasse assim, agora transmite. Aí você vai pegar o que você entendeu, da forma como você costuma entender, e transmite. É que nem o telefone sem fio, né? Aquelas brincadeiras. Não, o telefone sem fio, se for de baixa fidelidade, a gente já sabe o que acontece, né? Chega lá do outro lado, Totalmente uma diferente. bobagem. Aqui, o trabalho todo do médium é limpar o telefone sem fio para ser um telefone com fio grosso, onde você absorva as informações e você possa transmitir da melhor forma possível essas informações, pensando que o importante daquilo que você está transmitindo sempre é o conteúdo. É o conteúdo. Nem sempre a mensagem vai ficar exatamente no formato igual a que o espírito quis transmitir. E uma frustração que os espíritos têm, isso não é uma frustração incomum, tá, gente? É ver mensagens... Frustração é o jeito de falar, o espírito bom não tem essas coisas, mas ele constata que as mensagens, muitas vezes, que ele transmite, dependendo da qualidade do médium, chegam tortas. Chegam tortas, tá? Então, a nossa missão como médium, eu digo a nossa, a minha e de quem mais for médium, é trabalhar isso. E como é que a gente trabalha isso? Prática, estudo, oração, autoconhecimento. O que é meu, o que não é. Eu preciso estar equilibrado e preciso treinar muito para começar a perceber, ouvir o silêncio e começar a distinguir no silêncio aquilo que não é meu. Acho que é a prática, né? Só a prática que leva a isso, né? Mas a prática supervisionada, com cuidado. Não é só você se manter em comunicação, com frequência, precisa estar no ambiente certo, precisa estar sob supervisão adequada, com os cuidados adequados e com o estudo, para você entender aquilo que você está vivendo. É verdade. Tá? Não. Bom. Agradeço muito, viu? Obrigado pelo retorno. Imagina. Vai lá, Edson. Você falou que tinha mais perguntas, pode fazer. Você está no mudo, Edson? Abre seu microfone. Consegui. Eu tenho mais algumas perguntas. A seguinte, com relação ao trabalho com, por exemplo, desobsessão, geralmente as pessoas envolvidas não é somente uma única pessoa, às vezes envolve toda uma família, né, nas questões de obsessão.
Como que vocês tratam casos assim? Por exemplo, você tem uma conversa apenas com aquela pessoa que se diz obsediado, tal, ou você simplesmente coloca ela numa plateia e ela vai ouvir palestra e você deixa eu caminhar com que ela aprenda? Como é que é feita? Existe alguma entrevista pessoal, só voltada para aquela pessoa, também voltado para a família? Como que é feito esse trabalho de atendimento ao obsidiado? Então, Edson, existem mecânicas e dinâmicas diferentes em centros distintos, tá? Existem centros nos quais você vai como uma pessoa... Aliás, eu frequentei um centro que era muito interessante, porque você ficava numa sala em oração, aí você entrava na sala onde estava acontecendo a reunião de obsessão, você conversava com a pessoa que estava ali conduzindo o trabalho, e você contava tudo. E os espíritos iam se apresentando conforme você ia conversando. E aí você tinha a parte que você saía, iam se apresentando assim, eles iam aparecendo, né? Os médios iam começando a sentir e tal. E aí você saía e eles faziam a parte prática ali, sem você estar dentro participando da mesma reunião, uma reunião fechada, mas você tinha esse acesso para poder contar. No Instituto nós temos uma dinâmica diferente. No Instituto nós temos uma porta de entrada, que é o atendimento fraterno. Atendimento fraterno é uma entrevista, assim, feita por pessoas qualificadas que podem ouvir tudo aquilo que você está passando. Muitas vezes, no atendimento fraterno, não vai só uma pessoa, vai a mãe, a filha, vai o marido e a esposa. E esta pessoa, que também tem intuição, vai anotando ali todas as questões e vai orientar como é que isso vai ser conduzido dentro da casa. Olha, você vai vir assistir palestra, você vai fazer isso, você vai ter que... fazendo sugestões de caminhos dentro da casa para aquelas pessoas. Automaticamente, a hora que isso passa pelo atendimento fraterno, isso vira uma ficha, tá? Essa ficha é uma ficha que aí é direcionada aos trabalhos mediúnicos por natureza. Existem trabalhos mais focados em questões físicas, em questões psiquiátricas, questões de outras naturezas. Então, nós não temos necessariamente contato direto com as pessoas às quais nós estamos atendendo aqui. E o que acontece? Como eu tinha mencionado, a gente recebe as fichas ou recebe os pedidos de vibração, a gente interpreta aquilo e, conforme vai fazendo isso, nós vamos sentindo o ambiente se movimentar e os espíritos ligados àqueles casos se apresentarem. A partir desse momento, e aí a dinâmica, tá? A minha dinâmica eu não estou tratando o obsidiado. O obsidiado, ele vai ser tratado pelo esforço dele de frequentar o centro, de ir ao psiquiatra, de ir ao médico. É uma outra dinâmica. Aqui eu estou tratando dos espíritos que se comunicam, que são tão sofredores ou às vezes mais sofredores do que aquele que nos buscou. Então, no meu trabalho, que eu digo meu trabalho é arrogância minha, no nosso trabalho, no trabalho que nós conduzimos, a gente foca no espírito que está ali e eu quero que ele saiba disso, eu quero que ele sinta que eu não estou aqui, porque senão, na minha visão, e essa é a minha visão, tá? Eu não quero que ele sinta que eu estou aqui como advogado de defesa de ninguém. Eu estou tratando de uma pessoa que veio sofrida. Por quê, gente? Porque não existe injustiça. Se essa pessoa está obsidiada, é porque tem uma história de passado. E essa história de passado, quem sou eu para julgar quem está certo ou quem está errado? Para mim não interessa quem está certo ou errado. Interessa o seguinte, na lei de Deus, todos somos filhos dele, todos temos direitos de ser felizes e de viver em paz. Esse espírito que está sendo recebido aqui, para mim, é prioridade. E eu tenho fé que os mentores da casa, nos caminhos da casa, cuidem das pessoas que vieram buscar e preencheram as fichas, tá? Então, essa é a forma como a gente lida, eu especificamente lido com isso, e o Instituto tem essa dinâmica de indicar as pessoas para caminhos e tal. Agora, existem outros centros com outras dinâmicas. Eu frequentei muito Palmelo. Vocês já ouviram falar de Palmelo? Seu Jerônimo Candinho? Palmelo, em Goiás, é uma cidade espírita, basicamente. E Jerônimo Candinho era discípulo de Eurípides. E ele fundou essa cidade. Assim, os trabalhos mediúnicos mais incríveis que eu já vi na minha vida foram em Palmelo. Assim, isso aqui vale uma sessão de suco de groselha, né? Já que nós não vamos tomar uma cervejinha aqui, mas o suco de groselha vale.
para contar esses casos, são casos muito interessantes. Lá, as manifestações e a forma que a desobsessão acontecia, eles fazem um tipo de desobsessão que eles chamam de desobsessão em corrente. Vocês já ouviram falar, vocês já viram. Os médiuns todos são médiuns de altíssima qualidade mediúnica, mas são normalmente muito simples, não tem educação formal. Eles estão, cara, vai tomar passe, os médios começam a se manifestar em corrente, vários espíritos. É isso que eles chamam de corrente. Eles trazem os espíritos num grupo maior e tratam todos eles, não necessariamente com uma conversa, mas com um choque fluídico. Porque a qualidade da energia do local e da pessoa que tocava o trabalho, que é o Sr. Jerônimo, depois teve o Damo e outras pessoas de altíssima qualidade moral, o choque fluídico desarmava os obsessores. Tá? É uma dinâmica bem diferente. Então, eu estou só falando aqui para dizer que tem muita coisa interessante dentro do espiritismo. Ele não pode ter preconceito, mas a gente tem que tomar cuidado e voltar sempre para as obras básicas. Tenho dúvida? Obra básica me tira essa dúvida. Não inventaram nada melhor do que Kardec ainda dentro do espiritismo. Tá? Mas todas essas coisas aqui são dentro do Kardec. Isso aqui tudo é como Eurípides Barçanufo fazia. Então, assim, é muito interessante a gente entender. Eu não sei se vocês sabem, Eurípides Barçanufo foi contemporâneo de Francisco de Assis. Ele foi um dos frades da trupe de Francisco de Assis. Tá? E esse é um espírito muito querido nosso também, muito, muito, para nós, né, Estelita? Grande amigo. Então, a gente não pode ter preconceito, mas a gente tem que ter respeito àquilo que é sério. O que é sério? É aquilo que está baseado no que Kardec nos trouxe, no que nas obras sólidas tem nos ensinado. Tá? Sem desvios importantes. E tem uma outra coisa aqui também, gente, que eu sei que tem alguns centros, quem reconheceu o que eu vou dizer, não pode dar risada. Tem alguns centros que provavelmente me colocariam para fora de eu falar isso que eu vou falar, mas eu vou falar, tá? Que é o seguinte, tem um telefone lá em cima. Telefone, bonito. As pessoas que estão em sofrimento tocam, o telefone atende. O cara não sabe se é católico, se é espírita, se é umbandista, se é pontepretano, se é santista, não interessa. É filho de Deus. Então a gente tem que reconhecer que isso aqui é a nossa prática e que a gente faz ela com seriedade e dentro dos preceitos nos quais nós acreditamos com valores morais altíssimos. Mas nós não podemos respeitar o trabalho dos outros. O trabalho dos outros é bonito. Tem gente que faz trabalho melhor que a gente de forma muito mais simples. Eu acho isso interessante porque muitas vezes a gente meio que se apodera da solução, né? Tem muito espírita, mais da velha guarda, alguns que se apoderavam da solução. Né? Esse aqui é o jeito de fazer. Isso é assim que faz. Eu não acho que tenha isso. Eu acho que tem um jeito de fazer dentro das leis de Deus, dentro daquilo que o Cristo nos prescreve, que tem gente que não é cristão, que é mais cristão do que a gente, e com respeito e seriedade. Tá? E muito amor ao próximo. Até a próxima. Muito bom. Mais perguntas, pessoal? E aí? Edson, tem mais alguma? A Vilma quer fazer uma pergunta. Vai lá, Vilma. A Vilma quer falar do time dela. Você está no mudo, Vilminha. Mima. Acho que travou a conexão dela, que ela tá... A imagem paralisou. Está no mudo mesmo. Acho que só precisa tirar do mudo, Vilma. Oi, agora estamos te ouvindo. Não, é só dar uma informação, acrescentar o que o Guilherme falou sobre o atendimento fraterno. Que o atendimento fraterno coloca também na pessoa que está pedindo orientação responsabilidade. Porque tem muita gente que faz a orientação e segue a vida sem responsabilidade alguma. Então, isso é bem colocado no atendimento fraterno, né? Que não quem está pedindo não pode ser passivo, que ele tem que também agir em seu favor. É isso.
Mima, acho que isso aí, isso que você falou, Sabe o que eu acho também que tem que ter no atendimento fraterno? E que eu vi muito de Valdo Pereira Franco falar, é que a gente tem, quando faz o atendimento, lógico, a gente suspende todos os nossos conteúdos. Porém, a gente tem que dar diretriz para essa pessoa que está lá em sofrimento, principalmente leitura, indicar leituras, livros fáceis, que a gente pode direcionar, que ela possa ver o problema dela sendo resolvida, talvez assistindo uma palestra, lendo um livro, que direcione. Eu acho isso também muito importante, essa parte de colocar uma leitura. deixa eu... Também é avisado a pessoa, olha, o seu nome está sendo encaminhado para um trabalho tal dia. Então, nesse dia, você faz uma prece nesse horário para ficar conectado àquele trabalho, né? Porque aí a pessoa sente também ela sente que ela está mais acolhida, que naquele dia ela sabe que ela vai ser atendida, porém, tem que fazer também a parte dela. Eu acho fundamental. Aí eu queria pegar duas coisas. Primeiro, Mima, é verdade. Ninguém pode fazer por ninguém aquilo que a própria pessoa não quer fazer por ela. Isso é regra absoluta e eu acho que é das leis de Deus. Reforma íntima já dá toda a dica. Tem que ser íntima, é sua. Ninguém muda ninguém. As únicas pessoas que têm capacidade de se mudar são elas mesmas. E isso não acontece rapidamente. Ô, Sueli, eu acho que eu entendi uma coisa que você tinha perguntado agora, que anteriormente que eu não tinha entendido. E eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Quando eu digo que não tem suspensão, é porque você não cessa de ser quem você é nunca. Mas você coloca na caixinha. E quando eu levanto o véu, aquela caixinha, na prática, tá? Porque isso, como a gente pode ver, todo médium, quando começa na mediunidade, tem dúvida se está na caixinha, se não está, se é meu ou se é do outro. Mas com a prática e com o autoconhecimento, você vai aprendendo a deixar a caixinha de canto e se dedicar àquilo que foi levantado através do véu, tá? Então, assim, a suspensão que o Divaldo, eu me lembro dele, a suspensão que o Divaldo se refere, não é deixar nem anular. É você saber focar naquilo que é o trabalho à mão, que é o que está atrás do véu, tá? É que nem na psicologia a gente fala, a gente para o mundo e a gente só vê aquele que está na nossa frente sobre os seus problemas. O mundo para, então é uma suspensão. Parou-se tudo. É isso. Então... É isso aí. O Wagner, você quer fazer pergunta? Pode fazer. Só abre seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer, muito, muito bom. Parabéns pela exposição, puxa vida. E não, eu só queria ressaltar um comentário que você fez, que é importante, eu acho que você colocou, que assim, a gente está lá para cuidar não do obsediado ou da pessoa que está sofrendo influenciação, e sim dos irmãos espirituais. É como se fosse, porque por muito tempo tem a impressão que essas reuniões mediúnicas era assim, qual era o objetivo? Desligar a pessoa, o espírito, né, da pessoa que ele estava ligada energeticamente, e assim ajudar a pessoa encarnada. E a questão é isso, é uma visão muito míope, né, de todo esse trabalho que pode envolver geralmente séculos de uma história de sofrimento de ambas as partes, né? Então, quando você disse assim, achei que foi muito feliz, muito legal, que vem estar lá para cuidar nesse momento dos irmãos desencarnados que estão lá em sofrimento. E parar de pensar como uma história simples de vilão e mocinho, né? E sim como uma história que, de alguma forma, a ferramenta do momento que nós temos é a orientação. Achei muito legal também o modo, né, que você explicou. Você vai num show, algum lugar, algum museu, tem um orientador que mostra o caminho, né? E essa questão de doutrinar, tudo tal, foi aquela coisa que a gente se questiona, mas ainda não tinha sido exposto tão, acho que claramente, né? E eu achei muito legal essas duas colocações, que primeiro do orientador, porque doutrinador, porque poxa, eu não, né?
quem sou eu para doutrinar ou me colocar num estágio mais elevado a esse ponto de qualquer que seja, encarnado ou desencarnado. E essa questão também que a gente está lá para tratar do irmão que está sofrendo, que tem uma mágoa profunda, que sofreu uma situação delicadíssima de séculos, décadas atrás, e está lá para ser ajudado, né? E agora uma pergunta, nós lá na casa do Grupo Espírita Paulo de Araújo, por muito tempo teve reunião mediúnica, né? E depois, por algumas situações assim que não deixamos de ter, e ainda mais com a pandemia, nós estamos sem reunião mediúnica na casa espírita hoje. E temos, né, alguns médiuns, assim, eu não sei, a gente nunca sentou numa mesa de reunião mediúnica para ver, até eu não conheço, né, a mediunidade da Kátia, da Sueli, do Alexandre, da Bia, eu convivi um pouco, mas assim, vamos supor, eu nunca participei do início da formação de um grupo mediúnico. Como que é esse momento, assim, o início da formação do grupo? É um tempo lendo, criando esse vínculo de leitura para depois criar um vínculo. Que você pode explicar para a gente nesse momento, o início da formação do grupo? Eu queria só fazer uma referência ao que você disse antes, que eu acho que para mim, é o conteúdo mais rico que tem na reunião mediúnica. A gente não objetiva separar o obsessor do obsidiado na reunião mediúnica. A gente objetiva atender o espírito que está lá e, por consequência, às vezes, o que acontece é que existe essa separação. Mas não é porque eu falo para ele que ele tem que separar porque o outro é um sofredor, não é isso. Você está sofrendo, é isso. Você está sofrendo, vamos entender por que você está sofrendo, como é que a gente faz para você sofrer menos, e ele naturalmente vai procurar coisas que deixem ele mais feliz. Porque não tem coisa mais, se eles falam em injustiça, porque tem uma injustiça, fala assim, vou te dizer que não tem injustiça, mas se tivesse justiça, não tem injustiça maior do que você, que se diz sofredor, buscar sofrer mais, ficando perto da pessoa que você não gosta. O espírito fica dando assim em volta, assim, pô, não é que eu estou procurando o cara, mesmo eu não gosto dele. Então, assim, essa é uma coisa que eu queria comentar. Outra coisa é a seguinte, eu acho bem legal isso que você está falando, porque do nascimento do grupo mediúnico. Vamos lá, tem várias formas de fazer, tem livros que tratam disso. Eu acho que o que é legal nisso? Não tem uma fórmula só, mas eu acho que, em primeiro lugar, qual é o grupo? No segundo, formado esse grupo levar a sério o trabalho como se fosse o trabalho mediúnico já, sem necessariamente ter a parte prática. E se reunir com frequência, no horário planejado, com a definição de que teremos um mentor, a gente pode não saber quem é o mentor, mas esse mentor estará lá, tentar se conectar a esse mentor para você começar a sentir a formação da harmonia e do vínculo do grupo. Isso é fundamental. E você vai aí nutrindo isso, e em algum momento, e às vezes demora mais, às vezes demora menos, você vai sentindo que o grupo está mais pronto, está mais confiante. Esse é um jeito de fazer. Um outro jeito que eu já vi, que eu gosto muito, é você ser spin-off de uma outra casa. Tá? Então, você tem casas que já têm, hoje, trabalhos bastante seguros, bastante desenvolvidos, com pessoas com bastante capacidade de ajudar a entender a reunião mediúnica. Você, de repente, escolhe um grupo, pede auxílio a esta outra casa, e você vai lá, e eu já vi casa ser fundada assim, tá? A casa foi ser fundada num trabalho num outro centro, que era para fazer dali a semente que ia ser expandida em outro lugar. Mas você já estava com uma conexão com mentores, com pessoas, você tem uma conexão com pessoas para tirar dúvida, que podem te ajudar. Então, o trabalho mediúnico pode, sim, também ser um implante. Você vai lá, pega uma sementinha no outro, frequenta um pouco, vê a dinâmica, ganha confiança, vê quais são os médiuns que estão mais à vontade, que se sentem à vontade nesse ambiente, e aí você, em algum momento, determina que vai transitar para a sua própria casa. Os mentores te acompanham, eles são ótimos nesse sentido, eles são mães para a gente. E aí, quando você vem, eu acho que aí o segredo é o seguinte, quando você vem, não sinta necessariamente a obrigação de começar já queimando lenha.
Gente, estamos sentindo pronto? Então, vamos lá, vamos começar a fazer o nosso trabalho de leitura, a nossa reunião semanal, vamos? A gente lembra como é que funcionava, lembra? Como é que vocês estão se sentindo? Vamos pedir para alguém do outro grupo, do outro centro, vir aqui ajudar a gente a começar a fazer a parte prática? E com o tempo, então assim, estas coisas todas, o importante delas é que, em primeiro lugar, não tem uma receita. Tem coisas que a gente não deve fazer, mas não tem uma receita pronta. A segunda coisa é que elas são todas orgânicas. A gente não pode achar que isso vai acontecer de uma hora para outra. Tem o seu tempo de desenvolvimento. E os mentores acompanham. Então a gente vai sentindo, olha aqui, eu estou sentindo que talvez seja a hora da gente avançar um pouco mais, fazer. Tá? Então a minha sugestão seria, inclusive, vocês encontrarem um grupo espírita parceiro para poder ir buscar talvez esse cerne ali, frequentar um pouco, se fosse o caso, eventualmente pedir a ajuda de alguém dessa reunião e começar a desenvolver uma dinâmica da sua própria reunião. Tá? Isso aí é meio que nem evangelho no lar. Evangelho no lar, gente, ele ganha dinâmica com o tempo. Aí os espíritos se acostumam com aquele horário, a família se acostuma com aquele horário, e 900% dos evangelhos lá começam com a frequência em algum outro evangelho lá. Se a gente for no evangelho lá de alguém, viu como é que faz, gostou, sentiu, preciso fazer na minha casa, vai lá e começa a fazer. Então, é um implantezinho que dá para fazer, tá? Guilherme, para iniciar, eu parto do princípio, assim, para começar um grupo mediúnico, eu acho que é necessário estudo primeiro. Ah, não, sem dúvida. Conhecer, mas, assim, saber o que tem que fazer, ter leituras, discutir as leituras, e aí depois começar com exercícios, e aí então abrir a mesa. Mas então, Sueli, deixa eu te fazer uma observação errada. Que para mim é dado, talvez eu não tenha sido claro. Eu acho que é o seguinte, todos os médiuns ou todos aqueles participantes aí devem ter estudado mediunidade. Então, assim, vai no outro centro, faz o curso, aprende, cria um vínculo. Isso aí, desculpa, eu usei o evangelho no lar de uma forma, mas o evangelho no lar é só pela forma de implante. Não existe mediunidade sem estudo. Tá? Não existe mediunidade eficiente e disciplinada sem estudo. A organização vem daí. Então, assim, não temos um curso na nossa casa, temos em outro. Vamos lá, vamos fazer. Vamos buscar onde é que tem um monte de opções boas por aí. Vamos buscar, vamos fazer, vamos se formar. Formamos. Agora que a gente tem o entendimento e a gente tem, vamos fazer a outra coisa, que é, e aí é um segundo passo. Vamos escolher um livro, que seja um livro, pode ser um livro dos médiuns mesmo, pode ler e discutir, como se faz com o Evangelho, como se faz com o livro dos Espíritos. Vamos pegar os livros que existem sobre mediunidade, vários, vamos estudar juntos. Isso. A Esteli estava lembrada uma coisa que a gente fez, nós temos um trabalho que é de passe fora do centro para pessoas que não podem ir até o centro. No começo do trabalho, a primeira coisa que a gente fez foi começar a estudar o passe. Lembra disso, Estela? E a gente começou a estudar o passe para a gente se sentir qualificado o suficiente para entender o que é isso que a gente estava fazendo. E depois as coisas começaram a acontecer de uma forma dinâmica. Então, assim, reforçando que eu acho que estudo e oração são fundamentais em qualquer seara, tá? Legal. Mais perguntas, pessoal? Eu só queria frisar que lá no nosso grupo, no GEPA, a gente não tem nenhum grupo formado. E pelo que eu sei, assim, não tem estudo. Que eu sei, não. Nosso grupo, anteriormente, a gente até chegou a fazer alguns cursos. O Wagner, na época, passou alguma coisa sobre passe. Mas eu faço um curso mediúnico de 4 anos e a gente começa com os livros básicos, né? O que é Kardec, o que o Kardec veio fazer, bom, anyway, a literatura básica. Aí depois foi incrementando, né? E lá no GEPA não tem isso, para ter uma coisa concisa e unânime, sabe? Eu sei lá. Pode falar, Wagner. Tem? Não.
Sueli, só curiosidade, onde é que você estuda? Onde é que você estava estudando mediunidade? É no Paz e Amor, que nem o... Ah. Só que quando ele fez, ele disse que o Alexandre disse que fez em 3 anos. O meu é em 4 anos. Tá, eu acho assim, gente, tem opção não falta, tá? Você tem excelentes casas espíritas Tem. com cursos sólidos de formação, com assim tradição já, com orientadores excepcionais dos cursos, professores, inclusive escalonando, quer dizer, o que você vai estudar no primeiro ano, o que você vai estudar no segundo, quando é que você vai começar a ter contato com a sensibilidade, o relaxamento, tudo isso tem por aí de monte. Então, eu acho que uma das coisas que é importante fazer, obviamente, se vocês sentirem que é adequado, é ir buscar isso, tá? É buscar isso, porque isso é uma das coisas que vai dando confiança para o grupo, vai dando a sensação para o grupo de que ele consegue desenvolver aquilo com firmeza, com adequação, sem correr riscos desnecessários, tá? Então, para ser chato e repetir, estudo e oração. E se eu não tiver dito até agora, eu vou falar de novo, estudo e oração. Bom. E aí também, Guilherme, esse trabalho que a gente faz no grupo de divulgação da doutrina espírita é justamente esse de auxiliar os centros, né? Então, se o Wagner quiser montar alguma coisa, a gente pode pensar junto nisso, o CEFA também, da mesma forma, né? Da gente, de alguma forma, tá melhorando um pouco aí a questão da pandemia, né? Da gente poder comparecer junto, ajudar, né? Daí, Estelita, tem como a gente auxiliar aí os centros. Sim, claro. Eu acho que essa ideia do Guilherme, achei super interessante, essa do implante, né? E podemos combinar, sim, acho que pode ser até na reunião, né, Guilherme, da quarta-feira, podemos até programar isso né, com tempo. E com relação ao programa, né, está também previsto a implantação de cursos no GEPA, né? A Vilma Badan, ela já fez um programa de curso básico para iniciar, porque a gente sabe que os trabalhadores vêm de onde? Dos cursos, né? Vêm do estudo, para depois a formação ir sendo, né, construída com estágios, como na nossa casa nós fazemos. Quando o aluno se forma, aliás, um pouco antes dele se formar, ele passa pelos trabalhos da casa, todos os trabalhos. Então, ele já vai conhecendo como funciona o atendimento fraterno, o passe, a reunião mediúnica, né, para o nosso trabalho, né, Guilherme fala só nosso, né, está aqui também a Maria Inês, nós recebemos muitos estagiários, alguns ficaram, porque depois a escolha, né, da pessoa, ao se formar, escolher o trabalho pelo horário, pela harmonia do grupo, né, porque isso também conta muito. Então, aí vai acontecendo o desenvolvimento e a reunião vai ficando mais madura, né? Então, no caso do GEPA, a Sueli me citou que, no momento, estão sem cursos, né? Mas isso é também um foco do GEPA. Agora, se há um estudo semanal de pessoas que já têm conhecimento da mediunidade, já trabalhou em outras casas, pode também se formar, porque isso também é estudo, né? Esse encontro, esse estudo evangélico que vocês fazem, a leitura das obras básicas, também é um estudo com disciplina, né? E também é um estudo aquele que vem pelos cursos de formação. Então, acho que as duas coisas podem acontecer. Estelita, lá a gente faz o estudo, que nem do Evangelho, como você tinha falado, a gente faz o estudo dos livros dos Espíritos, as obras básicas de Kardec, né? A gente faz e a gente vai acabando o livro e vai recomeçando novamente outro, nunca deixa de estudar. Isso daí é básico e é permanente. O que eu me referi mesmo foi o curso, assim, mediúnico, outros cursos, como se dá passe, e achei muito interessante isso que vocês falaram, porque você implantando pessoas num outro lugar, vocês vão dando modelo, né? O modelo é muito importante, porque aí as pessoas que estão começando se baseiam naquele modelo, na forma da pessoa, a postura, né? Eu acho, não sei se eu estou errado, né? Eu acho importante a postura, a calma, né, da mesa ali no lugar, não ter muito falatório.
toda essa preparação. Eu acho legal, eu acho muito, muito bacana essa proposta que vocês fizeram. Acho interessante isso. Sueli, eu gosto de fazer analogia e nem sempre as analogias são as melhores do mundo. Eu normalmente não tenho usado analogias futebolísticas porque meu time vai mal. Eu sou santista. Mas, O meu também é ruim. mas eu gosto de fazer analogias e a mediunidade, nesse sentido, é muito parecido com andar de bicicleta. Você precisa de um ambiente seguro para começar. E a hora que você começa, você vai entendendo como funciona. Não adianta eu explicar para você, olha, você tem que segurar, fazer assim, você tem que tentar, tem que viver aquilo. Então, quando você tem a oportunidade de ir a um outro lugar que já tem uma dinâmica estabelecida, você tem a oportunidade de sentir como as coisas funcionam com segurança lá, e eventualmente você tem a oportunidade de participar daquilo por um tempo. Isso ajuda muito na experiência subsequente. Agora, é importante a gente ter em mente que o que é fundamental de verdade em qualquer trabalho no centro é ter vontade de fazer e seriedade para fazer. Se você tem vontade de fazer, se tem seriedade para fazer, não falta apoio. As coisas vão acontecendo, elas vão aparecendo, as dinâmicas vão se estabelecendo. Então, eu acho que, nesse sentido, é importante vocês amealharem o coração do que vai ser esse trabalho na visão de vocês. E já juntar e falar assim, olha, vamos começar a trabalhar, mesmo que não seja mediunicamente, vamos ter um horário para fazer o nosso estudo, vamos começar a criar afinidade entre a gente, porque, gente, não existe combustível melhor para um trabalho eficiente mediúnico do que a harmonia do grupo. Quando o grupo tem harmonia, as coisas fluem, que é uma maravilha. Assim, você apaga a luz, começa a comunicação, trabalho, vai e tal, até a hora de terminar. Quando não tem harmonia, quando alguém tem um desentendimento em alguma coisa, nossa, 10 vezes o trabalho, é difícil. Então, isso se desenvolve com o tempo, com vontade. E eu acho que essa talvez seja a semente. A forma de fazer, se é por implante, se é... Aí cada um vai ver da conveniência e das suas possibilidades. Mas eu acho que é importante identificar quem é o grupo. Esse grupo está fechado ao redor dessa causa. Diz assim, nós vamos fazer o nosso trabalho mediúnico do JEPA e vamos começar agora sem comunicação, tá bom? Tá bom, vamos começar com estudo, vamos discutir como é que a gente vai fazer para ir no outro centro entender, vamos descobrir se tem um outro centro que a gente vai fazer curso. Quem não fez curso aqui, então você precisa fazer um curso. Começar, tá? A gente não pode deixar para depois, porque deixar para depois é ruim. Tá? Angélica levantou uma coisa importante também, que é que cada casa tem uma cara, né? É importante que cada casa, os trabalhadores se reúnem para ver qual é o que eles querem, o que eles querem fazer, né? E, a partir daí, ir integrando as pessoas nesses diversos trabalhos. Angélica, você quer fazer a pergunta? Você tinha levantado a mão? Mia. A Mirella, acho que tem agora uma mãozinha levantada. Na verdade, se vocês me permitem, eu posso compartilhar a experiência de uma criação de um grupo mediúnico novo. O grupo mediúnico Leon Denis, nas quintas à tarde, a qual eu sou orientadora, foi um convite, uma idealização da Vilma, que ela me chamou, e foi em 2019, né, Vilma? Em fevereiro de 2019, era inclusive Malu e eu, e só para vocês terem uma ideia, a gente começou, nós duas, Malu e eu, ali na sala, fazendo leituras, evangelho, lendo livro. Começamos uma vez por semana, durante alguns meses, no horário determinado, que ia ser a reunião mediúnica. Aos poucos foram surgindo os médiuns. Esses médiuns já não estão mais, vieram outros. Teve uma época em que ficou 2 médiuns e eu insisti, falava, meu Deus, será que é para ser? Será que não é para ser? Daí eu falava, não, vamos. Eu falava, Vilma, e aí, Vilma? Ela, não, continua. Bom, veio a pandemia, a gente continuou no mesmo horário,
fazendo estudo do Evangelho, mesmo online, sem manifestação, mas o grupo se fortaleceu de uma tal maneira, foi muito positivo, entraram novas pessoas, e hoje a partir de setembro desse ano, a gente voltou no presencial, entraram novos médiuns, e a cada dia a gente sente que o grupo está se fortalecendo cada vez mais, o propósito eu sinto muito que está muito mais fortalecido. Então, no começo é assim mesmo, falando por experiência própria, tem altos e baixos, mas foi o que o Guilherme falou. Com boa vontade, seriedade, estudo, né, e confiança na equipe espiritual, que acima de tudo é a que comanda, né? A gente é só um elemento terreno aqui, mas que tem que ser importante, tem que ser responsável. Tudo vai caminhando, tudo vai caminhando. A gente tem momentos que você fala, meu Deus do céu, e agora, né? 2 médiuns e uma orientadora, como é que vai ser? Tinha comunicação, e respondendo ao Edson, a experiência, quando a gente voltou em setembro, eu achei que a gente não ia ter comunicação, até avisei os médicos, falei, olha, vamos fazer um estudo mais prolongado e vamos deixar pouco tempo para a comunicação, até mesmo para não ter desgaste dos médiuns que estavam voltando há pouco. Teve comunicação e depois, na semana seguinte, tive que aumentar o tempo de comunicação. Então, assim, eu acho que eles estavam ansiosos para a gente voltar, de maneira geral. Então, voltou, já está tudo a vapor já. Então, como se não tivesse parado. Então, gente, é só começar. Boa, Mirella. Bom, esse depoimento é muito importante, né? Porque você pegou o trabalho do zero, né? Saiu, que é basicamente o que eles têm que fazer agora, né? Tanto cheio de insegurança também, tá? Cheio de insegurança. Confiei na Vilma, confiei na parte espiritual e fui. Segura na mão de Deus e vai, é isso. Exatamente. Boa. Pessoal, a gente já adiantou bastante a hora aqui. Se alguém tiver uma última pergunta. Aí, Angélica, você quer fazer a última pergunta? Não. Não? Não. Tá bom. Legal. Eduardo, eu não quero fazer pergunta, mas eu queria dar um depoimento. Tá bom, então vai. Eu participei de um tempo bom no trabalho que o Guilherme dirige, e o Guilherme tem algo que seria um exemplo para todas as pessoas que querem fazer um direcionamento de reunião mediúnica, que é o acolhimento. Ele acolhe não apenas os espíritos que se comunicam, mas ele cuida dos médiuns. A gente, com ele, com a Estelita também, que está sempre com ele, nós nos sentimos seguros. E, às vezes, tem alguns espíritos que vêm e a gente sabe qual vai ser o problema desse espírito, e o espírito com muito medo por causa da problemática dele, né? Às vezes tem até vergonha. E eu me lembro que eu dizia, não, pode ir, que o Guilherme é ponta firme, ele é uma pessoa legal, e ele tem uma leveza, um carinho, uma humanidade, uma generosidade para tratar com os espíritos. É como se o espírito tivesse sentado ali do lado dele, na casa dele. E o espírito fica muito à vontade, mesmo sendo um suicida, uma menina que tem medo de saber que agora ela é um espírito. Enfim, é uma pessoa que, se vocês puderem realmente fazer um estágio no trabalho dele, ele e Estelita vão ter muito a ensinar a vocês. Eu amo muito esse moço. O amor é recíproco, mas eu tenho que dizer uma coisa, gente. Eu sempre digo, quem tem amigo tem tudo, né? Amigo tem tudo. Eu não preciso... Mas, Guilherme, eu também fui acolhida no seu grupo, fiquei um tempo lá e eu partilho da mesma opinião da Vilma. Viu? Então, quem tem amigo tem tudo, gente. Vou dizer. Olha, gente, assim, é muita gentileza de vocês, mas eu vou dizer para vocês, é muito gostoso fazer isso, esse trabalho com o coração, e isso é fazer com o coração. Agora, Vilma, você vai achar que é brincadeira, mas não é brincadeira. Eu trabalho com espíritos difíceis dessa forma porque eu sou um espírito difícil e porque eu estive sentado na cadeira deles em algum momento. Então, dentro de mim, está impresso aqui que alguém me atendeu assim,
e que isso foi fundamental na minha mudança de caminho. Então, eu devo esta gratidão a alguém que eu não lembro, mas eu lembro. E tem só uma coisa, gente, só para encerrar, eu sei que não está para Chu, mas a gente se emociona muito nesse trabalho. Não é pouco a emoção. A gente tem histórias assim, que são histórias que, quando elas vão se materializando na sua frente, são histórias inacreditáveis, assim, que a gente pode depois reproduzir algumas delas. Mas as histórias... tem duas coisas que eu queria relatar para vocês que, para mim, que foram sempre muito marcantes. Primeiro, pessoas que morreram por vício em droga ou álcool. O sofrimento desses espíritos é profundo, mas tão profundo, porque eles não acreditam que eles têm solução. Essa é a maior dificuldade do espírito. Ele fala assim, não, mas eu já tentei tantas vezes, eu não vou tentar de novo, eu continuo errando. E aí a hora que você diz para ele assim, mas eu confio em você. Você tem condição de sair desse lugar. Eu estou falando com o olho de quem acompanha esses casos. Você confia? Aquilo meio que mexe com ele e fala assim, pô, esse cara confia em mim, deve ter alguma coisa aí de verdade. Então, acho que nós temos um poder na nossa mão de disparar processos dentro do outro que não é pequeno. E a outra é dos suicidas, né? Que a gente tem, inclusive agora, como nós estamos estudando memória de suicida, a gente tem recebido muito caso de suicídio. O conhecer comum, inclusive espírita, sempre foi crítico ao suicida. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém tem ideia do que é você estar numa posição em que a sua única ideia é atentar contra a sua própria vida. É um sofrimento tão profundo, que a gente não tem condição de julgar. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar no caminho comum de não, você tentou contra a lei de Deus. Tudo isso é verdade, tudo isso ele sabe. Não precisamos falar disso. Nós precisamos acolher. Tá? São as duas coisas que eu acho que ainda tocam muito. Mas tem várias outras, né? Tem as histórias dos escravos, né, Vilma? Que a gente acompanhou tanto. Histórias bonitas, nossa, coisas lindas. Então, gente, eu queria agradecer vocês pela oportunidade, porque para mim é uma alegria poder falar desse trabalho, encontrar outras pessoas que têm interesse em discutir essas coisas. Eu estou à absoluta disposição de vocês. Se quiserem visitar a gente na quarta-feira, visitem. Se quiserem mandar mensagem, aí a Estelita pode passar para vocês meus contatos, mas não se enganem, tá? Eu tenho bons amigos que falam bem de mim. Tem muita gente boa aqui, talvez muito melhor do que eu, para vocês poderem trocar experiências também, tá? Legal. Guilherme, a gente que te agradece aí pelo tempo, né, por trazer os esclarecimentos e muito legal você poder continuar nos ajudando aí no trabalho do nosso grupo. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, a gente vai se falando. Estelita, quer encerrar para a gente? Obrigada, Guilherme, obrigada. A gente trabalha junto já há um tempo, então, assim, me sinto muito em casa aqui com ele, junto com a gente. E temos o maior prazer de receber vocês no Programar, tá bom? Obrigada a todos, obrigada pessoal do GEPA, do CEFA, obrigada. Obrigada a gente pelos vai convidados conversando também. Vamos conversando, continuamos conversando. Pessoal, bom fim de semana para vocês, a gente vai se falando. Muito obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, Guilherme.